Sejam bem-vindos. Capela e a Terra são irmãs da evolução. Estão ligadas pelas nossas histórias e o nosso nascimento como humanidade. Saber como Capela vivenciou suas mudanças de frequência de planeta de expiações e provas para a regeneração é a possibilidade de nos orientar para a nossa própria mudança. Infelizmente, existem seres, magos negros, que não querem que esse processo aconteça de forma natural, implantando caos e tentando influenciar a nós a perdermos a conexão com Deus e a criação. O nosso maior recurso é nos sutilizar. Sutilizar as nossas emoções e pensamentos dentro da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e geração. Todas as palestras que eu faço, eu pego esse instante para a gente fazer uma conexão, tá? Então eu gostaria que cada um de vocês faça com uma conexão com Deus, com o alto, para que a gente possa começar a palestra numa frequência bacana. E eu trouxe, se alguém quiser, a oração de São Francisco. Essa oração é muito bonita e representa muito o âmago da palestra, tá bom? E aí vocês vão fazendo a conexão através de um mantra, de uma oração, de um ponto, da forma que vocês acharem melhor, tá? Eu vou desligar a gravação e aí a gente começa quando vocês falarem que vocês fizeram a conexão. Então vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Ramon, eu estudo espiritualidade desde os 13 anos, sempre quis entender o mecanismo das coisas. Meus estudos buscaram as grandes filosofias que existem na Terra: taoísmo, budismo, islamismo, hinduísmo, cristianismo, espiritismo e umbanda. Trabalho com apometria, mediunidade, bioenergia há mais de 35 anos. Sou sacerdote da Umbanda Sagrada, mago da magia divina e, como vocês, um eterno aprendiz espiritual. Bom, hoje nós vamos falar sobre Capela, o processo que a Terra está, de resgate que a Terra está fazendo, por analogia, falar sobre magos negros e o grande expurgo que eles tiveram lá em Capela. Tá bom? Vamos falar sobre esses 4 itens, tá? E nós vamos chegar lá, tá? Só me lembrem que eu preciso ler essa frase última aqui, que é muito importante, mas depois de falar sobre os magos negros. Capela, planeta de expiações e provas. Bom, pessoal, acho que vocês todos já ouviram falar sobre Os Exilados de Capela. Um livro de Edgar Armand, um livro que conta como foi o grande expurgo planetário de Capela, que fica na constelação de Cocheiro, a 45 anos-luz aqui da Terra. Capela era, na época, um planeta de expiações e provas, da mesma forma que a Terra é hoje. Depois eu vou falar toda essa questão dessa classificação, tá? Aqui vocês veem Cocheiro, a constelação de Touro, Gêmeos, Órion. Aqui está Capela. Para algumas pessoas que já ouviram falar, aqui é o Aldebaran e aqui são as Pleiades, tá? Capela, esses 2 sóis que vocês estão vendo é de Capela, tá? A Capela tem 2 estrelas amarelas, como o nosso Sol, tá? Elas giram em torno delas. Isso é chamado
é chamado de sistema binário, tá? Segundo Edgar Armond, no Exilados de Capela, a humanidade atual foi constituída em seus primórdios por duas categorias de homens. Uma retardada, atrasada, que veio evoluindo lentamente através das formas rudimentares da vida terrena, pela seleção natural das espécies, ascendendo trabalhosamente da inconsciência para o instinto e desse para a razão. Isso são chamados homens novos, tá? Componentes das ratas primitivas, das quais os primatas foram o tipo anterior melhor definido. E uma outra categoria, composta de seres exilados da capela. Capela é a região do espaço onde está o planeta, né? Só um detalhe, tá bom? Esses homens novos que ele diz aqui são seres que foram criados pela primeira vez para serem seres humanos. Então eles começam a evolução deles, tá? Não viveram outra coisa a não ser isso. De onde vieram esses homens novos no meio dos homens? Os homens novos que descubro entre os homens antigos da Terra, os quais nasceram antes dessa ser fecundada. Essa quem? A Terra. Vem a ela em cumprimento de uma lei e uma sentença divina. Esses são pedaços do Exilados de Capela. Qual é a lei que ele está se referindo? Ele está se referindo à lei da evolução. E a sentença divina, não achem que é algo ruim. Na realidade, são aqueles mecanismos que eu falei que eu gosto de estudar, né? Sentença divina tem a ver com processo evolutivo, tá? Eles vêm de cima, pois vêm envoltos em luz, e a luz é um farol para os que moram nas trevas da terra. E ó, detalhe, tá bom, pessoal? Aqui, nesse momento, quando ele fala luz, ele está se referindo a conhecimento. Porque a Terra, nesse momento que os capelinos vêm, ela está no homem de Neandertal. Para vocês terem uma noção. Então, é considerado trevas porque o homem não começou nem a sair do instinto. E esses seres que vêm para cá já estão num outro patamar. Por isso que eles são luz, tá? Porque presta atenção no que ele vai falar. Sua luz é um farol para os que moram nas trevas da terra. Se, porém, seus olhos e suas frontes desprendem luz, nos semblantes eles trazem o estigma da maldição. Ele está falando de seres extremamente densos que vieram aqui para a Terra de Capela. A geração proscrita traz na fronte o selo da sentença, mas também a promessa do coração. Quando a gente fala de selo da sentença, ele está tentando dizer de novo a parte evolutiva, tá? Tinham pecados por sabedoria e orgulho, e seus entendimentos os obscureceram. A obscuridade foi a sentença do entendimento da soberbado, e a luz a promessa da misericórdia que subsistia e subsistirá. Eu sei que é um linguajar super arcaico, é um livro antigo, mas aqui ele está dizendo que esses seres que vêm, eles têm características que vão ajudar a Terra. Mas eles também trazem com eles o problema que eles tiveram lá. Tá bom? Até aqui tudo bem, pessoal? Tá muito complicado? Vocês podem escrever, tá? Para mim poder. A Fátima estava com problema, ela teve que sair porque a internet dela está complicada. Beleza. Aqueles primeiros textos
Oi, Graça, tudo jóia? Aqueles primeiros textos são do Exilados de Capela. Eu orientei o nosso grupo de estudo a ler 3 livros, tá? Nesse mês de preparação para a palestra. Os Exilados de Capela e esse segundo livro aqui. Ó. Em Capela, existia um grupo de seres que não aceitavam a evolução. E aqui, pessoal, a evolução que eu estou tentando dizer para vocês não é se eles inventaram a roda, tinham um carro atômico, voavam. A evolução que eu estou falando com vocês aqui é evolução espiritual. Tá? Então, em Capela existia um grupo que não aceitava a evolução. Eles se revoltavam, querendo fugir do processo, que é um processo que todos nós vivemos. Mas no universo, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. E no final, ninguém foge da sua própria evolução. Esses seres, não podendo ficar mais em Capela, foram redirecionados para um planeta primitivo, que teria um começo de evolução das formas hominídeas. Tá? Como vocês podem imaginar, esse planeta era a Terra. Alguns milhões de anos atrás. Aqui na Terra, essa evolução hominídea começou através do Homo habilis, tá? Há 2,5 milhões de anos atrás. E do Homo erectus há 2 milhões de anos atrás. Se você olhar para essa figura que eu coloquei aqui, o homem habilis, ele é uma evolução do homem de Neandertal. Então você tem que imaginar que o homem de Neandertal era puro instinto. Tá? E aí ele começa a evoluir. Tá bom? E aí vem a questão. Eu sou meio chato com esse tipo de coisa. Vocês devem ver muita coisa na internet. E nós estamos falando de 2,5 milhões de anos. E essa data não é espiritual, é uma data estudada pela arqueologia através dos fósseis que foram encontrados. Então, o homem habilis, que é o começo da evolução, nós somos homens sapiens sapiens. Tá? Nós somos de 100 a 200 mil anos. Nós que eu falo, não é eu e vocês, mas a nossa raça, a nossa espécie. Tá? E aí outro livro que pode ajudar vocês a entender um pouco essa evolução, né? Porque os Exilados de Capela, ele pega ao início um grupo de seres que saíram de Capela e vieram para a Terra ajudar a Terra na evolução dela. Mas eles trouxeram problemas, que ainda nós temos esses problemas hoje. Tá? O outro livro que nos posiciona com a evolução hominídea do que aconteceu aqui na Terra chama-se A Caminho da Luz, do Chico Xavier. Tá bom? Ele passa por toda a evolução até os dias de hoje. Ele começa com a gênese planetária, comenta um pouco de Capela, e aí começa a civilização egípcia, indiana, indo-europeia, hebreu, China, assim por diante. Tá bom? É muito bacana esse livro, tá? Eu, a Leila e o grupo estudamos esse livro num dos estudos que a gente fez pela internet. Legal, Eliette, bacana. Aí eu trouxe umas passagens desse livro para vocês, tá bom? Para a gente poder discutir. E que, em vista da sua situação psicológica, os primitivos árias, e aí só um detalhe, tá? Quem são os árias? Tá bom? Os árias são a família indo-europeia, tá? Esses são os árias. Tá? Então nós já estamos falando de seres que vieram de Capela, mas já estão aqui há bastante tempo. Tá? Nós estamos falando da colonização indo-europeia. Tá bom? Os primitivos árias do Velho Mundo não deixaram vestígios nos domínios da fé. O único caminho daquele tempo, através do qual poderia uma raça assinalar sua passagem pela Terra.
não guardavam a história verbal de uma religião que eles não possuíam. E aí eu faço um apontamento aqui, tá? A gente não lê o livro, mas entenda, 2,5 milhões de anos, nós estamos falando da, da colonização egípcia, indiana e europeia, nós estamos falando de o quê? 5, 6 mil anos? 2, 3 mil anos? E todo esse tempo eles fugiam da parte espiritual. Tá? Mais revoltados e rejeitos que todos os demais companheiros exilados na órbita terrestre, suas reminiscências da vida pregressa nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no sistema de Capela, traduzia-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa contra as determinações da ordem divina. Abro um outro parênteses aqui. Senhores, vocês sabem que não existe um velhinho de barba branca dizendo que você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. Existem mecanismos, né? Essa ordem divina que eles estão falando aqui é a nossa evolução. Esse é o objetivo dessa palestra, é entender através de analogias, pegando um planeta que viveu algo que nós estamos a viver, tá bom? Ordem divina não é um velhinho de barba branca. Deus criou mecanismos. É o mecanismo que Deus criou que eles são contra. Eles são contra a ordem natural. Apenas muito tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas, presta atenção pessoal, nós estamos falando de muitos milhões de anos, até chegar aos celtas. Tá? Porque eu estou pegando o caminho da luz, que é a continuação da evolução do pessoal de Capela e o pessoal aqui da Terra. Os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza junto dos carvalhos sagrados. Ponto. Aí ele vai falar de alguns outros povos. Os germanos iniciaram sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas. Enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. Então, aqui nós estamos chegando numa humanidade que começa a entrar de novo no rastro da evolução espiritual. Claro que alguns com deslizes, né? Sacrifício não bate com evolução, né? É algo extremamente negativo. Né? Então, tá bom. E aí, pessoal? Até aqui, beleza? Tranquilo? O pessoal que por acaso está caindo, né? A Glória está dando a palestra comigo, ela está lá em cima. O pessoal que Angela, eu vou pôr na internet, depois você me procura. Nós temos um grupo de estudo, me procura lá no Eterno Aprendiz, tá? Eu não tenho muito como fazer isso. Nós vamos entrar agora no terceiro livro, tá bom? Para entendermos a relação de Capela com a Terra nos dias atuais. Então, Exilados de Capela, o início de tudo, a ligação entre a Terra e Capela. O livro anterior, A Caminho da Luz, ele pega a evolução dos povos, tá? E aqui eu vou falar de um livro para vocês que chama Crepúsculo dos Deuses, do Robson Pinheiro. Vou contar um pouco a história para vocês entenderem, tá? O Crepúsculo dos Deuses tem duas histórias. As duas acontecem nos dias atuais.
Uma parece ser de um médico que está envolvido com empresas mundiais que desenvolvem vacinas e remédios e o único interesse deles é ficarem cada vez mais ricos. Alguém está vendo essa história acontecer? Ai, que saiba uma vacina rapidinho para nós, né? Bom, enquanto o médico, ele tem um hobby que é estudar os fenômenos extraterrestres e línguas mortas, envolvendo o que parece ser a CIA ou FBI na proteção desse médico. Do outro lado, um grupo que se diz buscando a supremacia ariana do Terceiro Reich. Tá? Essa é uma história. Na outra história, cidades espirituais, Nosso Lar, Aruanda, cidades espirituais. Cidades espirituais entram em contato com seres das estrelas e marcam uma reunião. Na realidade é ao contrário, tá? Os seres entram em contato com as cidades espirituais e marcam uma reunião com extraterrestres, tá? Esses seres são a humanidade atual de Capela, tá? A primeira história, que inicialmente parecia de pessoas encarnadas, acaba virando quando o médico percebe que está morto. No meio da história ele se toca que está morto, tá? Há muito tempo. E que tudo que estava acontecendo com ele foi na parte espiritual do planeta, tá? Aqui na Terra. A outra história fica indo dos tempos atuais, dos capelinos que vieram visitar a Terra e os trabalhadores das cidades astrais que gostariam de saber que nível evolutivo Capela está. Tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo, flashes do que aconteceu em Capela durante o degredo. Então nós estamos falando de... Olha, pessoal, nós estamos falando de trilhão de anos, tá? Porque 2,5 milhões de anos é agora, tá? Que vieram ajudar o desenvolvimento da Terra há uns 2,5 milhões de anos, isso quando eles chegaram, mas ainda tem o tempo entre Capela e aqui, então não sei a quantidade de tempo que é isso. Esses flashes acontecem pois um dos capelinos que vem nessa viagem atual rememora o momento que Capela passou no degredo. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Eu lembro da história, tá bom? Esse capelino que veio com eles agora, ele veio na época do degredo, viveu aqui na Terra e aprendeu, evoluiu e voltou para a Capela. Tá? É que vários capelinos, depois de serem trazidos pelo degredo de Capela, aqui para a Terra, voltaram milênios depois para a Capela já mudados e buscando o caminho da luz, evolução, conseguindo assim a condição de irem novamente estar com seus irmãos de evolução em Capela. O livro Crepúsculo dos Deuses, do Robson Pinheiro, faz-nos pensar que a Terra está no mesmo momento que Capela e que alguns seres que estão hoje aqui entre nossos abismos e vales são os mesmos que foram degradados de Capela. Não vou falar mais sobre o livro. Se gostaram da história, busquem para ler e se aprofundarem. Por meu objetivo é outro. Pessoal, tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Eu sei que algumas pessoas estão caindo, é muito ruim, mas eu não posso fazer muita coisa. Maltilde, seja bem-vinda. Pessoal, é assim, ó. Eu e vocês estamos aqui na Terra e a gente ouve muita coisa
na internet, em todos os lugares. As pessoas falam muito da evolução do planeta. As pessoas falam muito da evolução do ser humano. Falam que nós vamos passar para a quinta dimensão. O que eu posso dizer para vocês é que Capela já viveu isso. Tá? Capela viveu toda essa evolução, até mais, né? Mas a evolução que nós estamos vivendo. Tá? Então, a questão que eu quero discutir com vocês hoje é como tudo aconteceu. Como acontece essa evolução? Como um planeta consegue se utilizar? Porque a gente aqui no meio do que está acontecendo, a gente fica... O que vai acontecer? Tá bom? Qual vai ser realmente a evolução que nós vamos ter? Né? Você vê aqui, homem de Neandertal, o homem habilis, homem... e a nossa evolução para uma frequência superior, para a quinta dimensão. Como isso vai acontecer? Tá? É essa ideia que eu venho discutir com vocês, que é o que eu estou discutindo com o grupo de estudo, e vocês estão presentes na uma das aulas do curso avançado de apometria. Tá bom? Então vamos lá.